Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes Araújo chegando com mais um estudo e será sobre. Na Bíblia está escrito sobre a predestinação, ou seja, Deus sabe quem aceitará ou rejeitará a salvação. O assunto é um assunto pouco comentado no ensino cristão. Isso significa que a decisão está no livre-arbítrio de cada pessoa, aonde vou passar a eternidade? No Velho Testamento, Abacuque 2,4 nos diz: o justo pela sua fé viverá. Isso fala de futuro. Não havia Novo Testamento, claro. E no Novo Testamento, o pecador pela fé se converterá. Ou seja, isso é presente nos ambientes da nossa geração. Porque em Efésios 2, 8, 9 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E Hebreus 9, 27 confirma com a passagem de preocupação. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disto vem o juízo. Por que eu estou dizendo esses versos? A lei, através da fé, apontava nos sacrifícios a vinda do Salvador, o Messias, Jesus. Todos que ofereciam o sacrifício acreditavam que ele viria. Outros sacrificavam sem fé, sem objetivo nenhum, cumpriam o ritual. Hoje a fé está relacionada na bem-aventurança de ouvir e crer. Como diz em João capítulo 20, versículo 29, disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, cresces, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Veja aí como o Senhor Jesus dá um relato após a sua ressurreição do que precisava os discípulos ouvirem. Pela revelação do Espírito Santo, tenho que orar, tenho que agradecer por esse estudo. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo pela vida, pela salvação e pelo conhecimento, Senhor, que me concedes através desse assunto. Pai, eu rogo aqueles que estarão ouvindo, os que não entendem, mas que possam compreender sobre esse assunto, porque as definições, Pai, está sobre o ler a palavra e ser ensinado na palavra. É o que eu oro, Senhor, agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém? O tema será predestinação. É decisão de escolha em vida. Diz que, pois que partir, não adianta fazer mais nada. Não adianta fazer mais nada. Não é mesmo? É como está lá em Lucas capítulo 16, que a parábola do rico e do pobre, que o rico pediu para que fosse alguém lá falar, viesse na terra para falar. Ou seja, que estavam na terra para falar para os seus parentes, para que não viessem onde ele estava. Então, não adianta, porque a predestinação é ouvir os vivos na terra, não aqueles que já partiram. Quero ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, porque os que dantes conheceu, isso aí fala de um futuro, porque os que dantes conheceu, ou seja, antes da criação, o Senhor Deus já conheceu todos que iriam viver. Também os predestinou, quer dizer, predestinou a todos aqueles que viveriam na esfera do tempo da criação, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, muitos que ouviram e ouviriam o Evangelho teriam que ter a imagem cristã do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus
veio trazer uma nova vida. E ele já era o relacionamento para a nova vida. E todos que nasciam gerados tinham já aparência de cristão. Que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, a primeira pessoa a vir trazer a salvação, claro, e mostrar para a humanidade sobre a nova geração de vida. Ele foi o primeiro a mostrar esse caminho. E aos que predestinou, a esse também chamou. Ou seja, todos foram predestinados. Chamou. E a escolha é em vida, como já disse. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Ou seja, esses que chegaram para a nova vida estão glorificados ou seja, no reino de Deus que está na terra. A explicação sobre a predestinação. Vamos lá, agora dá para clarear um pouquinho mais o entendimento de vocês. É definição bíblica de escolha no que está escrito para acontecer. Sobre a salvação ou a condenação. É uma oportunidade de escolha que Deus dá para todos que ouvirem o plano da salvação, mostrando para Satanás que a salvação não é forçada, não é obrigada. Deus não coloca medo para a pessoa ser salva, mas ele avisa. E não vem da vida próspera, e sim pelo que foi consumado na cruz. A decisão de aceitar ou rejeitar é pessoal, de cada um. Não é influência na escolha, e sim livre. Arbítrio de escolha, de quem ouve e crê. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como já vou ler esse versículo, mas em Zacarias diz assim, capítulo 4, versículo 6, Velho Testamento, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, o sacerdote, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus não vai salvar ninguém obrigado, mas pelo Espírito Santo. Romanos 10:16, agora sim, e 17 vai falar, mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, ao 17, de sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus, ouvir o ensinamento. Tem que ensinar, né? No Velho Testamento está escrito lá, o meu povo foi destruído por falta de ensinamento. Um exemplo sobre predestinação, os dois ladrões na cruz. João 19:18 nos diz que onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Olha o sentido ali, dois e o Senhor Jesus no meio. Em Lucas capítulo 23, versículo 41 e 43, o ladrão, os dois que estavam na cruz, um chamava Dimas do lado direito e da esquerda chamava Gesdras. E Dimas faz uma colocação a Gesdra, dizendo assim, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então veja aí que já predestinação, como já venho falando, vem no sentido de dois caminhos, duas escolhas, duas decisões. A predestinação tem um paralelo duplo com o livre-arbítrio. As pessoas têm opções de escolha, ou aceita ou rejeita. Aqueles que partem salvos desta vida são levados para o paraíso, e os não salvos para o inferno, o Sheol, o Hades, que é um lugar de espera para o juízo final, para ser levado ao lago de fogo.
Essa é a explicação na teologia bíblica. Porque em Provérbios capítulo 15, versículo 24, está escrito assim, ó: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo da terra. Segundo alguns, o centro da terra. Já estou chegando ao final. Daniel capítulo 12, versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5, 24 confirma: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, quem ouve. Diz que a salvação é pelo ouvir a palavra de Deus, como já disse. Não rejeite, você que ainda não tomou sua decisão em vida, não rejeite o evangelho quando você ouvir. Você que está afastado, retorne enquanto está vendo os sinais acontecerem. Você que está servindo o Senhor, fique firme, não deixe de buscar e orar e adorar o Senhor nosso Deus pelo que Ele fez por nós. Eu aqui quero fazer uma pergunta. Escreva qual lado você escolheu, ou ainda está indeciso. Não pode estar com o pé. Existe um ditado que eu vou dizer aqui, em termos brincadeira: não seja um crente, desculpe eu usar esse nome, Raimundo, que está com o pé na igreja e um pé no mundo. Conclusão: este ensino é para despertar quem ainda está com os pés em dois caminhos. Todos os estudos que vou escrever, peço a oração e direção do Espírito Santo, só posto se houver orientação na interpretação dos temas. Não posto nada aqui para encher o ego de nenhuma pessoa, mas para esclarecer a responsabilidade de como essa geração está tendo a oportunidade e não está aceitando. Está indeciso em escolher. Como indeciso? Isso eu já disse que são atos de Satanás, colocando o mundo no coração de cada um, como ele quis colocar no coração do Senhor Jesus. Se me adorar, está vendo tudo isso, eu vou te dar. Lança daqui abaixo, porque você vai estar seguro. Não é mesmo? Muito cuidado, meu querido irmão, meus irmãos, para entender esse ensino, compartilhe, é importante. Muitos não estão conhecendo esse tipo de ensino que está faltando na igreja. É o momento de você ser galardoado por participar dos estudos que o Espírito Santo nos dá, porque você faz parte desse nos dá, porque você compartilha. Incentive seu amigo, seu irmão a se inscrever no canal. No Facebook eu tenho que aceitar, não é mesmo, a amizade, mas no YouTube você pode ir lá me receber, dando o joinha e se inscrevendo no canal. Quero orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por este momento, Senhor, que me deste, Senhor, sobre o ensino da palavra. Peço, em nome do Senhor Jesus, que eu sei que o mal, Senhor, sempre está rodeando a mente dos meus irmãos, dos ouvintes, até a mim, Senhor, me instigando a não escrever a Tua palavra aos ensinos. Mas eu peço, Senhor, a Tua bênção àqueles que ouvirem a salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo estudo, permitindo assim o Senhor.